Boa tarde, hoje quarta-feira, dia 1º de junho. Confira agora as principais notícias em nossa região. Foi divulgado no final da tarde de ontem um novo retrato falado do suspeito de matar o casal Meneghetti, em Piracicaba. O crime que chocou a região terminou em 3 mortes. A empregada também foi assassinada. Você vê aí na tela, essa é a imagem do suspeito. A nova versão foi obtida por meio de recursos digitais bem mais sofisticados que os retratos divulgados antes. Este seria o segundo rapaz que entrou na residência do casal. Outro suspeito foi gravado na época numa agência bancária da cidade, fazendo um saque logo após o sequestro. O delegado João Batista Vieira de Camargo, que é o responsável pelo caso, também revela que localizou os 2 celulares das vítimas. Os aparelhos estão sendo analisados pela perícia. Cláudio e Lilian ficaram desaparecidos por 11 dias e os corpos foram encontrados em um canavial. Eles moravam nesta casa, num bairro nobre de Piracicaba. A família continua cobrando a polícia para solucionar o caso e você pode ajudar. Um telefone foi colocado à disposição 24 horas por dia para receber denúncias que podem ser anônimas. É o 19 3433 2911. Começaram a ser divulgados nesta manhã os números de uma operação que envolveu todo o policiamento rodoviário do estado de São Paulo e só terminou na madrugada desta quarta-feira. A fiscalização avaliou a segurança como um todo para os motoristas e passageiros. Aqui em nossa região foram montados 15 pontos de bloqueios, que fiscalizaram 273 veículos. 23 documentos foram recolhidos e 2 motoristas autuados por estarem alcoolizados. Um deles acabou sendo conduzido ao distrito policial e foi preso. Quem também continua sendo alvo de fiscalizações são os supermercados de Rio Claro. O Procon vai percorrer todas as redes procurando irregularidades. E olha que as surpresas encontradas até agora são, no mínimo, preocupantes. Eu estive na tarde de ontem em um dos locais que receberam multa para acompanhar o trabalho dos fiscais. Diferença de preços nas gôndolas e no caixa. Produtos vencidos, carne estragada. Esses são só alguns dos problemas encontrados nos principais supermercados de Rio Claro. Hoje, os fiscais foram em uma das lojas dessa rede. Nossa equipe não foi autorizada a gravar imagens no local, mas nós conseguimos com exclusividade as imagens feitas pelo Procon. Nas fotos é possível observar queijos e embutidos estragados, produtos fora do prazo de validade, tudo exposto para a venda ao consumidor. Os fiscais encheram um carrinho com mercadorias irregulares. Carne embalada e não à vista do consumidor. Vou dar um exemplo, carne moída, por exemplo, que está lá há horas, sem refrigeração, enfim. Existe um artigo específico do Código de Defesa do Consumidor que trata disso e pune esse tipo de procedimento. Em alguns locais, os produtos estavam vencidos há quase um mês. E olha que esse foi só mais um dia de vistorias, que devem continuar até o final de semana. A operação começou depois que mais de 100 reclamações foram registradas no Procon da cidade sobre os supermercados. Agora, o órgão vai fiscalizar todos os estabelecimentos desse tipo na cidade. Dos 6 supermercados fiscalizados até agora, 2 foram autuados. Segundo o relatório da Fundação Procon, para um deles a multa pode ultrapassar os R$50 mil. A multa é calculada de acordo com o faturamento da empresa e número de caixas. Nós entramos em contato por 5 vezes com a assessoria do supermercado Paulistão e até o fechamento do jornal não tivemos respostas do advogado da empresa. Ontem foi dia de prestação de contas na Câmara de Vereadores de Rio Claro. 5 secretarias municipais apresentaram os dados orçamentários dos primeiros meses desse ano. A audiência pública quadrimestral foi organizada pela Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças, que tem como presidente a vereadora Maria do Carmo Guilherme. 5 secretários municipais expuseram à Câmara Municipal a execução orçamentária dos primeiros 4 meses do ano em suas respectivas pastas. Entre os temas debatidos estiveram licitações, contratos, prazos de obras e manutenção de prédios e serviços municipais. Receitas e despesas de secretarias e da Prefeitura foram avaliadas em quadros comparativos com anos anteriores. A audiência pública atende à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal para dar conhecimento da execução do orçamento pelo Poder Executivo.
E a informação agora é para você que está à procura de emprego. Veja as vagas encontradas hoje na cidade de Pirassununga. Costureira, acompanhante de idoso, encanador, operador de caldeira, serralheiro, eletricista de instalações, padeiro, farmacêutico, professor de matemática e técnico em segurança do trabalho. Os interessados devem procurar o PAT, que fica em Pirassununga, na Avenida Padre Antônio Van Es, número 757. O telefone para informações é o 19 3562 3797. Veja a seguir as ocorrências policiais. Um aposentado de 83 anos foi atropelado por um carro e morreu. E o caso de um jovem que foi assaltado 2 vezes na mesma tarde. A violência tem mesmo aumentado na região. O Região Notícias está de volta e traz agora as ocorrências policiais. E um caso até mesmo curioso. Um estudante de Rio Claro foi vítima de roubo 2 vezes na tarde de ontem, no bairro Cidade Nova. O intervalo entre a ação de um bandido e outro foi mínimo, apenas alguns minutos. Primeiro, o jovem foi abordado por 2 indivíduos armados que roubaram a bicicleta dele. Já a pé, a vítima seguiu para a faculdade e foi assaltado de novo. Desta vez, a carteira foi levada. A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes. Em Piracicaba, mais assaltos. 2 homens armados levaram R$5 mil de um senhor de 56 anos, do bairro Higienópolis. Tudo aconteceu durante a tarde no estacionamento de uma churrascaria na Avenida Independência. A vítima tinha acabado de retirar o dinheiro do banco. E um aposentado morreu atropelado no final da tarde de ontem, no centro de Rio Claro. Jaime Fernandes tinha 83 anos e foi atingido por um carro enquanto tentava atravessar a rua. O impacto foi tão grande que o corpo do aposentado chegou a ser arremessado por 15 metros. Segundo testemunhas, o automóvel vinha em alta velocidade e não conseguiu desviar da vítima. O velório está previsto para começar daqui a pouco, à 1h da tarde. O sepultamento está marcado para amanhã, no cemitério São João Batista. E ainda falando em violência, acontece durante todo o dia de hoje, em Rio Claro, um fórum que discute o assunto em um dos tipos mais cruéis, quando acontece dentro de casa. Vários profissionais ligados à área estão expondo os desafios para prevenir a violência doméstica. Maria Helena Azevedo é advogada e já publicou 10 livros na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Ela é uma das palestrantes do Fórum de Enfrentamento à Violência. Durante sua apresentação, ela falou sobre como é possível prevenir casos de violência doméstica. Nós temos 5 tipos de violência: violência física, violência sexual, violência psicológica, que nós vamos trabalhar hoje, a negligencial e a fatal. Então, para cada tipo, nós temos um conjunto de sinais para desconfiar de que a violência pode estar ocorrendo. A identificação do problema, ela depende de você compreender o problema. Então, para compreender, em primeiro lugar, você tem que estar consciente de que violência existe. E, em segundo lugar, você deve ser capaz de identificar os sinais para desconfiar de que ocorra a violência. O juiz Richard Paikin, que é membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, expôs todo o processo que percorre um caso de violência contra a criança até chegar à justiça. Ele ainda disse que problemas desse tipo são cada vez mais comuns e foi contundente na hora de apontar a responsabilidade por esses crimes. Uma questão que deve ser resolvida internamente dentro da família. O interesse muito mais será do genitor, da necessidade das famílias compreenderem, né, de que o relacionamento saudável é o que importa, a educação, passar os valores morais para os seus filhos, né, buscar a harmonia das relações. Esse fórum que você viu aí lotado continua agora à tarde no Centro Cultural de Rio Claro. Daqui a pouco, às 1h10 da tarde, tem palestra com a psicóloga da UFSCar, Nahara Rodrigues Laterza. Ela vai falar sobre a síndrome do bebê sacudido e as consequências psicológicas que sofrem as crianças que passam por situações de violência desde muito pequenas. Olha, todos os especialistas da área deixam claro a importância de informar a polícia. Para fazer a denúncia, você pode ligar a qualquer hora do dia para o número 100.
E para encerrar o jornal de hoje, vamos falar de saúde. Os pais e responsáveis por crianças de 0 a 2 anos de idade precisam levar os filhos para tomarem a segunda dose da vacina contra a gripe. A repórter Janaína Moro tem mais informações. Os pais já podem trazer as crianças até um posto de saúde para receberem a segunda dose da vacinação contra a gripe. Este é o primeiro ano que crianças de 6 a 23 meses participam da campanha. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 727 mil crianças receberam a primeira dose da vacina desde o início da campanha, no dia 25 de abril. Mas para ficarem totalmente protegidas, é essencial esta segunda dose, que protege inclusive do vírus H1N1. Portanto, os postos de saúde ficam abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde. Janaína Moura, de Rio Claro, para o Região Notícias. O Região Notícias termina aqui. Essas e outras informações você encontra no nosso portal de notícias na internet, tvclaré.com. Uma boa tarde para você.